O governo federal lança programa de manutenção de emprego. Conosco, Denise Campos de Toledo. Denise, quais os principais pontos dessa medida anunciada pelo governo, hein, Denise? Oi, Tiago. Olha, o governo anunciou ontem o programa mais detalhado em relação à possibilidade de negociações entre empresas e empregados para redução de jornada de trabalho, até mesmo suspensão dos contratos, e o governo cobrindo uma parte do que os trabalhadores vão perder em termos de renda através do seguro-desemprego. No geral, poderão aí cerca de 24 milhões e meio de trabalhadores ou ter uma redução de renda ou então ficarem desempregados. É um dado bastante alarmante, mas o governo tenta minimizar e o que se espera é que ele consiga implementar tudo isso com o máximo de rapidez, porque essa redução de jornada de renda pode começar com 25%, chegar até 70%, nos salários mais altos poderá ser negociada a suspensão mesmo dos contratos, porque até pela nova reforma trabalhista que nós tivemos aprovação 2 anos atrás, se prevê essa possibilidade de contratos individuais, temporários, enfim, se sobrepondo às condições determinadas pela CLT. Agora, são várias regras distintas, então é redução de 25%, 30%, um pouco mais, até 70%. Então, para administrar tudo isso e fazer com que comece a valer de fato, pode levar algum tempo. O governo tem pecado desse lado, da agilidade na implementação das medidas. Agora foi aprovado também aqueles R$600 para os informais. Ontem à noite saiu a aprovação, a sanção por parte do governo, e tudo isso tem que chegar com muita rapidez, porque as empresas já estão demitindo, estão tendo de encarar agora o pagamento da folha, que vai até o 5º dia útil do mês. Muitas empresas já não têm recursos, tiveram uma ruptura de faturamento com a interrupção de atividade, e é um problema que se tem em todo o mundo. E hoje já foi divulgado um dado bastante preocupante que confirma todo esse cenário nos Estados Unidos. Na semana passada, nós já tínhamos falado de um recorde do número de pedidos de auxílio-desemprego, pois esse recorde dobrou. Na semana passada foram 3 milhões e 300, agora pulou para 6 milhões e 600 o número de pedidos de auxílio-desemprego. Isso dá uma ideia do desemprego, como está crescendo nos Estados Unidos, um país que antes da situação da pandemia estava num quadro de quase pleno emprego. Então, o mercado de trabalho e a renda do trabalhador são dos pontos aí mais preocupantes em relação a toda essa situação, e claro que a condição das empresas. Se as empresas quebrarem, se elas não tiverem condições de continuar trabalhando, depois a retomada da atividade fica muito mais difícil. Mas é isso, o governo tenta minimizar com todo esse projeto os danos do ponto de vista das empresas e dos trabalhadores e preservar o máximo possível os empregos. Eu só repito que o grande problema é fazer isso valer na prática com o máximo de rapidez possível. Não dá para esperar. Por exemplo, a liberação dos R$600, se fala lá para o dia 14, 15 deste mês, pode ser muito tempo para aquelas pessoas que estão precisando comprar comida, que elas precisam cuidar de comprar álcool gel, produtos de limpeza para casa, são questões de subsistência mesmo. Mas estão colocadas aí medidas bastante importantes. Se isso chegar para valer na prática e criar esse canal de escoamento dos recursos, a gente pode atravessar esse período com danos bem menores, e ainda tem o Bolsa Família, que o governo pretende ampliar muito, mas a gente vê que no mundo todo, na Espanha também houve recorde já de desemprego, e nos Estados Unidos eles caminham para a mesma situação, Tiago. Ô Denise, só para fechar, como é que o mercado reage a tudo isso? Olha, o mercado hoje está reagindo muito às indicações dos Estados Unidos, da possibilidade de um entendimento entre Rússia e Arábia Saudita em torno da questão do petróleo. Essa é uma crise paralela que a gente está vendo junto com a pandemia de petróleo, aquela decisão política da Arábia de aumentar a oferta no momento de queda forte da demanda. Inclusive a Petrobras anunciou ontem uma redução da produção aqui no Brasil, se adequando a este novo cenário, e essa possibilidade de entendimento para que haja um equilíbrio maior dos preços no exterior acabou tendo repercussão nas bolsas de valores, inclusive na China, com alta das empresas aí de energia, tecnologia também alta, que é um outro setor que está sendo muito demandado nessa situação toda de crise. Então a gente tem altas nas bolsas de valores, em boa parte delas. As da Europa registram altas abaixo de 1%, não é nada excepcional, e o dólar cede um pouco aqui no Brasil. Ontem o dólar bateu novo recorde na faixa dos 5,26, hoje na abertura uma certa estabilidade, num nível ainda muito alto. É importante ver que mesmo quando há um período de maior estabilidade do dólar, ele vai subindo ainda alguns degraus, ele vai avançando, o que colabora para uma certa desorganização em outras áreas, aquela questão do comércio internacional, da compra de insumos, tudo isso fica muito mais caro. E tem um desarranjo das relações comerciais de um modo geral, e a gente está sofrendo talvez a consequência mais preocupante, que é a interrupção
ou não respeita contratos que foram formalizados não apenas com a China, mas também com a Argentina para fornecimento de insumos relacionados à doença mesmo. Então, são equipamentos médicos, respiradores, o governo vai ter que trabalhar muito bem com isso. O Brasil não tem produção suficiente, tende a acelerar também o trabalho nesse sentido, tem muita empresa que pode redirecionar a produção para conseguir abastecer o mercado com respiradores, com material a ser utilizado pelos médicos que estão ficando doentes, contaminados, sendo afastados. Então é preciso que eles tenham instrumentos para poder trabalhar com segurança para eles mesmos e segurança para todos os que eles atendem. E isso passa hoje também pelo comércio internacional do Brasil.